Galera, que série que é essa Round 6? Eu fiquei apaixonado na série, ela é viciante. Nesse vídeo vou fazer uma crítica rápida e vou te contar algumas curiosidades, então fica até o final, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Rapaziada, já assistiu Round 6? Que série, hein? Tô apaixonado na série. Eu não sabia de nada da série, não tinha visto um trailer, não tinha visto nada e fui lá conferir. Eu fiquei realmente espantado de como a série é bem feita, como ela é bem construída, como os personagens são cativantes. Eu não sabia para quem torcer. Claro que tem um protagonista, o Song Joong-ho. Você começa gostando dele por causa do caso ali que ele leva a filha dele ali para jantar, ele não tem dinheiro, tem uma mãe doente. Depois você conhece a menina, a Sim Byok. Depois você conhece o Cho Song-un, que mente pra mãe. Gente, eu não sei as pronúncias não. Eu tô dando uma japonesada aqui, entendeu? Me desculpa. Então o que acontece? Esse pessoal você vai se apaixonando. E o Abdul, lá do Paquistão? Galera, a cena do episódio lá, que ele vai receber, o patrão tem um dinheiro, a família dele tá precisando, com a criança no colo. Você fala, poxa vida, eu vou torcer pra ele. Aí quando você vê a menina, vou torcer pra essa daqui. Você não sabe pra quem que você torce. Isso é um roteiro, uma construção de personagem muito boa. Você não sabe pra quem que você torce mais. Claro que depois vai passando o tempo, você elimina um aqui, deixa de torcer pro outro ali, mas eu fiquei em dúvida. E que bacana que são as provas. É muito bem feito. E sabe por quê? Porque são simples. Não tem nada mirabolante, nada demais. São provas que um ser humano poderia estar ali. Eu, você, alguém. São provas simples. Lembra das provas? É a prova do doce, a prova da bolinha de gude. Você tem que parar porque a estátua vira e te vê. São provas fáceis. Eu vou fazer uma crítica aqui e um elogio. Pra mim, essa série é melhor do que La Casa de Papel. Sabe por quê? Porque eu acho que La Casa de Papel estão escalonando tanto o que o professor faz que daqui a pouquinho ele vai ter plano para tudo. Ah, o professor pensou nisso em 1975, ele já sabia o que ele ia fazer, que ele bolou um plano, que o cara ia bolar o plano, ele rebolou o plano, que bolou o super plano. Ah não, isso cansa. O bom é o simples, é o bem feito. A série aqui é simples, mas é muito bem feita, muito bem dirigida. A fotografia, a direção de arte, tudo é muito bem feito. Galera, e é agoniante o que eles vão passando ali. Cada prova você fica mais agoniado e com mais dificuldade para quem você vai torcer. Mas agora, cá entre nós, o episódio mais emocionante, o mais triste é o da bolinha de gude. Eu sei que tem lá o da menina, que ela tá morrendo com um caco de vidro e tudo mais, mas a hora ali que o Abdul abre e tem aquelas pedras no lugar das bolinhas, gente, não tem como o olho não encher de água ali naquela hora. Eu fiquei com muita dó dele, na família dele. Pensa que o cara passou e o cara traiu ele, sabe? Infelizmente é o que acontece hoje às vezes no dia a dia, né? A gente sabe como é que as pessoas são gananciosas e vão passando as outras para trás em qualquer lugar que for, tudo por dinheiro. E o plot twist? Eu já tinha percebido. Falei, esse rapaz não tá aí à toa não, gente. É claro que ele tá envolvido com alguma coisa. Ali no terceiro, quarto episódio você já começa a perceber que tem alguma coisa errada. Bem, já dei minha crítica rápida, é nota 10, a série é excelente. Tenho medo do que possam fazer numa continuação, porque a mania de tem que ser maior, tem que ser mais, provas mirabolantes, entendeu? Fica igual Velozes e Furiosos, daqui a pouquinho vai ter prova no espaço. Então eu acho que menos é mais, sendo bem feito. Vamos para as curiosidades. Começando as curiosidades, a série é considerada um dorama. Você sabe o que é isso? Resumindo, doramas são produções dramatizadas da televisão japonesa. No Japão, a pronúncia da palavra drama soa como dorama. Tem um formato parecido com as séries aí que a gente assiste. E a história geralmente gira em torno de um nicho menor e um núcleo menor. Então por isso que ela é um dorama. O diretor Wang desenvolveu a série, sabe quando? Em 2008 e 2009. Mas foi conseguir lançar somente agora com a Netflix. Wang, além de diretor, foi o roteirista de todos os episódios da série. Ele praticamente fez tudo sozinho. A série foi anunciada no dia 2 de setembro de 2019. A Netflix anunciou por meio de um comunicado à imprensa que criaria uma série original coreana, inicialmente intitulada Round 6,
a ser escrita e produzida por Wang. A história é inspirada em um popular jogo infantil coreano dos anos 70 e 80, conhecido como Jogo de Lula. O nome original de Round 6 é Squid Game e Wang mencionou que esse era o seu jogo favorito quando ele era criança, o fato de ser um jogo incrivelmente físico, por isso ele deu esse nome à série. Ele disse o seguinte: achei que o jogo era uma metáfora perfeita para a nossa sociedade altamente competitiva, portanto Squid Game era o nome perfeito para essa série. Podemos nos lembrar de alguns filmes que têm um pouco dessa temática, mas não tão violentos. Temos a franquia Jogos Vorazes, O Alvo com Jean-Claude Van Damme, Vidas em Jogo com Michael Douglas e também a série japonesa Alice in Borderland. Sabe quanto vale 45,6 bilhões de wons? Mais de 200 milhões de reais. O diretor está sendo acusado de plagiar o filme As the Gods Will, filme japonês lançado em 2014. A trama é parecida com pessoas num jogo mortal. Nesse filme também tem a presença de um boneco maligno e também foca em um relógio que tem uma contagem regressiva. Entretanto, o diretor Wang descartou o plágio. Ele disse que ele começou o roteiro em 2008. Ele disse o seguinte: não é algo que eu queira fazer, ter que reivindicar a posse dessa história, mas se eu tivesse que fazer isso, diria que eu fiz primeiro, comentou ele durante uma entrevista de imprensa. A série mal estreou e já chamou a atenção de todo mundo. Com apenas 10 dias de exibição, conta com 100% de aprovação, o que é dificílimo, e 88% de aprovação do público no site Hot Tomatoes. Já no IMDb, a série ganhou nota 8.3 com mais de 36 mil reviews. Está em segundo lugar no ranking das produções mais populares do site. Em entrevista à revista Variety, o diretor afirmou que não esperava tanto sucesso e falou sobre uma sequência. Ele disse: não tenho planos bem desenvolvidos para Round 6, é muito cansativo só de pensar nisso. Se fizesse a continuação, certamente não faria sozinho, consideraria usar uma sala de roteiristas e gostaria de vários diretores experientes, completou Wang. Wang tem um novo filme já sendo produzido, se chamará K.O. Club, uma abreviação de Killing Old Man Club. O projeto ainda está sendo escrito, mas o diretor afirma que será um longa-metragem sobre um grande conflito entre pessoas de diferentes idades e gerações. A série se tornou o primeiro drama coreano a ocupar o primeiro lugar no ranking de 10 programas da TV da Netflix nos Estados Unidos, está em segundo lugar no top 10 do Brasil. Infelizmente, tem treta aí nesse meio. O número exibido no cartão existe de verdade. Pensa uma dessa, a galera te ligando: eu aceito, eu quero ir, me leva, eu quero ficar bilionário, eu quero fazer parte, e acabou acontecendo isso. A proprietária deu uma entrevista e disse o seguinte: depois que Round 6 estreou, tenho recebido ligações e mensagens sem parar, 24 horas por dia, dificultando a realização dos meus afazeres. Esse é um número que venho usando há mais de 10 anos, então estou muito surpresa. Tive que apagar mais de 4 mil números do meu telefone e chegou a ponto de que as pessoas estão entrando em contato sem se importar se é dia, noite, manhã, madrugada, tanto faz. O pessoal tá ligando para ela por causa da curiosidade. Então a bateria do celular não aguenta e desliga. Olha o que essa mulher tá passando, hein? Meu Deus do céu. A dona da linha disse que a Netflix até entrou em contato, tentaram oferecer uma indenização para ela. Você tá pensando aí, 100 mil, 200 mil, nada. Olha que mixaria, dona Netflix. R$4.500 pelo que ela tá passando, aconselhando ela a mudar de número, pois a plataforma não poderia fazer mais nada para reverter a situação. Ah, Netflix, você tá ganhando muito dinheiro, tira o escorpião no bolso e paga, porque isso daí foi errado. O pessoal devia ter estudado como que lança um número que existe. Calma que ainda tem mais coisa louca aqui nesse meio, hein? Tem um político sul-coreano que ofereceu 100 milhões de wons, cerca de 460 mil reais, para comprar esse número de telefone.
Hu Qin-yong, do Partido Nacional Revolucionário, anunciou recentemente a candidatura lá para presidente e ele quer comprar o número, quer que a galera liga para ele. Isso que é marketing bem feito, hein? Tem mais, a Netflix tretou com os fãs do PlayStation por causa da série. No final de semana, a conta latino-americana da plataforma publicou no Twitter as formas geométricas que aparecem no cartão da série, algo que foi respondido pela conta do PlayStation, perguntando se não estava faltando nada ali naquela sequência. A conta da Netflix, muito zoeira, foi direta ao responder em tom de brincadeira que estava faltando o X de Xbox. Olha a treta! A Netflix costuma comprar algumas séries e colocar como produção original, mas às vezes não são. Essa daqui é 100% original. Ela foi totalmente desenvolvida pela Netflix. Ela não foi comprada de outra plataforma. É realmente da Netflix. Os cenários e tudo que envolvem as provas tiveram o mínimo de CGI possível. Tudo ali foi criado para dar realismo às cenas. Sabe aquele local que o pessoal descansava, os jogadores à noite? Quando eles iam tirando as camas e iam mostrando ao redor, dava para ver que ali tinha o spoiler de todas as provas. Se você reparar bem ali na sequência, temos a prova da batatinha 1, 2, 3. Temos ao lado o jogo do doce. Na sequência, tem ali o jogo do cabo de força. Temos também o jogo de pular no vidro temperado na ponte. A imagem também ao lado tem as pessoas jogando bolinha de gude. E também temos ali a imagem, o desenho da última prova. O primeiro encontro do protagonista com o velho, ele estava numa cama. O mesmo acontece no encontro deles no episódio final. O velho era o número 1 e o protagonista 456, o início e o fim do jogo. Quando vemos os arquivos no depósito, falta o número 1, já indicando que tinha coisa errada ali. Na conversa final entre Oni Han e o protagonista Seong Jin-hoon, o protagonista acusa ele de assassinato, mas o velho relembra a ele que todos foram por livre escolha e ainda tiveram a chance de sair, mas voltaram. Tanto que naquele momento que teve o embate lá da votação, o velho votou para a maioria poder sair, mas eles optaram e acabaram voltando para o jogo por pura ganância. Ao longo da série vemos algumas pistas ali que o velho tá por trás. Quer ver uma? Quando tá tendo aquela briga de madrugada, quando ele se dá por satisfeito, ele vira para a câmera e o pessoal lá é ordenado para parar, para o pessoal invadir e acabar com aquela chacina que estava acontecendo, e eles entram na hora que o velho ordenou. O Nihan já tinha prática de tudo, hein? Lembra do cabo de guerra? Ali eu já desconfiei, falei, esse cara tá envolvido. Ele sabia como vencer todas as provas. Claro que teve a ideia lá do amigo lá de Ox, dar um passe e puxa. Agora eu fiquei pensando, e se eles estão perdendo e o velho vai cair lá no poço lá? Será que a equipe ia proteger, ia fazer alguma coisa, ia apagar as luzes, ia matar todo mundo? Eles não iam deixar ele morrer ali, né? Já na prova da bolinha de gude ficou claro que ele estava ali no meio. Vocês lembram que ele falou, nossa, essa daqui era minha rua, era assim que eu vivia e tal. Eu falei, ele tá no meio disso daí, meu amigo. Eu tô acostumado a ver muito plot twist. E como não mostrou, né? Como não tem corpo, não tem provas, não mostraram nada, então eu acreditei realmente ali que ele tinha algo a ver com tudo que estava acontecendo. Você já tinha reparado, já sabia dessas curiosidades? Gostou da série? Escreve aqui pra mim, se inscreve também no canal, vai lá, ativa o sininho, dá uma força pro Identidade Nerd pra gente estar levando mais vídeos pra toda a galera que gosta muito de nerdice. Se inscreve aqui no canal.